Quantas vezes você já prometeu a si mesmo mudar e pouco tempo depois se viu repetindo os mesmos padrões? A isso damos o nome de autossabotagem. A autossabotagem é como um freio invisível. Você acelera em direção a um objetivo, mas algo dentro de você puxa de volta. Seja bem-vindo ao 9º vídeo do protocolo terapêutico Healing Axis do Instituto Sananda. Hoje, vamos compreender por que isso acontece e, principalmente, como se libertar desses mecanismos que roubam nossa energia e nossos sonhos. Mas antes de começarmos, respire fundo. Inspire. Expire. E se prepare para dar um passo rumo à liberdade interior. O que é autossabotagem? A autossabotagem acontece quando suas ações inconscientes entram em conflito com seus desejos conscientes. Você diz, quero prosperidade, mas gasta de forma descontrolada. Você diz, quero saúde, mas continua escolhendo hábitos que prejudicam o corpo. É como querer remar para frente, mas ter uma âncora presa no fundo do mar. Você se esforça, mas não sai do lugar. A autossabotagem não é falta de vontade. É resultado de crenças e padrões inconscientes que tentam te manter na zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto não seja saudável. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa fala como nos tornamos os nossos maiores inimigos quando nos autossabotamos. As pessoas não têm noção que elas podem ser seus piores inimigos, né? E geralmente quem é um autossabotador não se vê como uma pessoa que bloqueia os acontecimentos da sua vida, né? Que joga contra. Ele sempre acha que é o outro que joga contra ele. E a autossabotagem é isso, quando a pessoa interfere negativamente na sua própria vida. São aquelas pessoas que quando elas sonham com uma coisa, aí todo mundo se reúne, ajuda para que ele possa obter aquele objetivo. E aí quando está perto de conseguir, de começar a ir numa trilha para alcançar um determinado patamar, ele mesmo se autodestrói. É mais ou menos como uma bomba programada para estourar na hora que essa pessoa está atingindo aquilo que ele sonhou ou aquilo que ele achou que era o sonho. Um autossabotador sempre é uma pessoa que tem uma idade emocional muito aquém da sua idade real. É como se fosse uma pessoa que parou ali o desenvolvimento emocional na infância, na adolescência e que tem profunda dificuldade de admitir a entrada na vida adulta. Quais são os mecanismos ocultos da autossabotagem? Por que nos sabotamos? Existem alguns mecanismos comuns, como por exemplo, o medo do fracasso. Você pensa, e se eu tentar e não conseguir? O medo do sucesso. Sim, muitas vezes tememos brilhar demais e não sermos aceitos. A crença de não merecimento. Frases internas como não sou bom o suficiente. O hábito da procrastinação. Deixar para depois para evitar o desconforto da mudança. Esses mecanismos funcionam como vozes internas que te convencem a parar. Mas lembre-se, elas não são você. São apenas programas antigos que podem ser reprogramados. Veja o que a médica e palestrante Mabel Cristina Dias diz sobre a autossabotagem. Como parar de se autossabotar? Primeiro, entenda uma coisa: a autossabotagem não é um defeito, ela é um mecanismo de proteção. Toda vez que você está prestes a crescer, mudar de nível ou fazer algo novo, uma parte inconsciente sua ativa o alarme. Esse alarme diz: cuidado, isso é desconhecido, pode dar errado. É o medo do fracasso,
da rejeição, da dor, vestido de procrastinação, dúvidas, desculpas e cansaço. Você não se sabota porque quer, você se sabota porque existe um programa interno, muitas vezes vibrando desde a infância, que diz que é mais seguro continuar onde você está, mesmo que esse lugar doa. Parar de se auto-sabotar começa com um novo acordo com você mesmo. Você não é mais aquela criança ferida, você não é mais a pessoa que atraiu dívidas. Você pode escolher novas frequências. Você pode reescrever a sua história. A autossabotagem segue um ciclo. Você define um objetivo, dá os primeiros passos, surge a resistência interna. Você cede à procrastinação ou ao medo, sente culpa por ter desistido, reforça a crença de incapacidade e o ciclo recomeça. Esse ciclo é como uma roda de hamster. Você corre, mas continua no mesmo lugar. A chave está em quebrar o ciclo. E isso começa pela consciência. Mas então, como quebrar o ciclo da autossabotagem? Para se libertar da autossabotagem, você deve seguir 3 passos. Primeiro, reconheça o padrão. Pergunte-se: em que áreas da minha vida eu mais me saboto? Pode ser na saúde, no dinheiro, nos relacionamentos. Segundo, identifique a crença por trás. Observe qual voz interna aparece. Eu não consigo? Não sou merecedor? Nomear essa crença já é o primeiro passo para dissolvê-la. Afinal, quando colocamos luz onde antes havia escuridão, percebemos que ela não era tão assustadora assim. E por fim, crie um novo padrão. Substitua a crença limitante por uma afirmação fortalecedora. Depois, entre em ação imediata, mesmo que seja um passo pequeno. Invista com esforço, tempo e energia naquilo que realmente importa. O segredo é: não espere motivação perfeita. A ação vem antes da confiança e cada pequeno passo enfraquece o poder da autossabotagem. Vamos ao nosso exercício prático do dia para desprogramar a autossabotagem? Vamos fazer um exercício agora. Feche os olhos, pense em um objetivo que você deseja alcançar, mas que sempre trava no meio do caminho. Observe qual pensamento ou emoção surge quando você tenta avançar. Pode ser medo, dúvida, insegurança. Agora, visualize esse pensamento como uma voz em um rádio. Imagine que você gira o botão do volume e essa voz vai ficando cada vez mais baixa, até desaparecer. Em seguida, crie uma nova frase de poder. Exemplo: eu sou capaz, eu mereço chegar lá, eu escolho avançar. Repita essa frase 3 vezes, sentindo-a no corpo. Esse simples exercício ajuda a substituir o padrão sabotador por um padrão de confiança. A autossabotagem é como uma sombra que nos acompanha. Ela tenta nos convencer a parar, mas a luz da consciência sempre é mais forte. Quando você reconhece o ciclo, identifica a crença por trás e cria novos padrões, descobre que pode sim avançar passo a passo. Lembre-se, você não precisa estar perfeito para agir. A ação consciente é o que cria confiança. E a cada vez que você escolhe avançar, está provando para si mesmo que é mais forte que seus sabotadores internos. Repita sempre que precisar: eu sou capaz, eu mereço, eu escolho avançar, eu sou quem eu sou e isso é suficiente. Obrigada por estar aqui. Que este seja um momento de quebrar de vez o ciclo da autossabotagem e assumir o poder da sua transformação.